Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão, pessoal? Vamos estar entrando em gravação daqui uns minutinhos. E pessoal, antes de começarmos, gostaria de estar passando aqui para agradecer aos nossos patrocinadores. Nilton Júnior, ele é um influenciador digital que está em ascensão, no qual ele tem um conteúdo que te ensina como empreender aqui em Portugal. E lá tem muito conteúdo que vai agregar e te ajudar a entrar nesse mercado do empreendedorismo. Queria agradecer também a Alpha Excellence Barbearia de Lagos, que, cara, o atendimento deles lá é muito bom, eles te recebem com maior atenção. Eles têm uma equipe de visagismo no qual eles vão analisar o seu perfil e vão te falar qual corte e qual barba ficaria bom em você. Também quero agradecer a Estúdio Fusion, que é a academia de luta, que tem Muay Thai, MMA, Jiu-Jitsu. E, cara, eles têm uma associação dentro deste estúdio que proporciona a preparação para o seu filho contra o bullying e prepara psicologicamente também, que é super importante. Pessoal, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e já deixar aquele like e fique com o episódio. Tchau, tchau. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao Black White Podcast. Pessoal, antes de mais nada, inscreva em nosso canal, deixe aquele like que nos ajuda muito. E após o episódio, pessoal, na descrição tem os arrobas dos nossos patrocinadores, das nossas redes sociais e do nosso convidado, Chefe Andrade. Chefe Andrade, ele é catarinense, empresário, 18 anos de experiência, campeão do campeonato de pizza napolitana e ele é palestrante. Ele vai estar trazendo para nós um pouco da experiência que ele teve nesses 18 anos. Ele vai pegar, vai falar sobre esse campeonato e também sobre a palestra e o curso que ele está lançando, pessoal. Então fique ligadinho aí. Chefe Andrade, seja muito bem-vindo aí. Cara, é uma satisfação estar te recebendo aqui e vamos que vamos aí, irmão, entregar um conteúdo aí pra galera. Obrigadão, irmão. Obrigadão aí todo mundo aí que tá assistindo. Espero que vocês gostem do conteúdo aí. Fica até o final, porque tem bastante assunto bacana aí, polêmico também. Boa. E é isso aí. É isso aí, irmão. E, cara, antes de mais nada, eu queria estar deixando uma pergunta antes de você pegar e começar a se apresentar. Esse mercado de pizzaria, você acha que ele está saturado ou ainda tem mais espaço para a galera aí chegar? Cara, eu acho que o mercado nunca vai saturar. Ele sempre vai ter pessoas para comprar, gastar e pessoas injetando muita grana, né, nesse ramo que é a pizzaria, panificação em si. Eu só acho que, assim, se você quer começar um negócio, né, e você querer seguir aquela pessoa que acha que é legal, você só vai ser mais um. Entendi. Eu acho que você teria que levar uma experiência diferente para o seu cliente, algo que eles nunca tinham visto, né? E para poder trazer esse negócio diferente e você ser aquela pessoa que as pessoas vão lá, pô, eu vou lá porque é diferenciado, sabe? Não só mais um. Entendi. É essa a mensagem que eu deixo para todo mundo, né? Não copiar as outras pessoas, por mais que você se inspire em alguém, botar em ação isso, fazer o diferenciado, fazer o diferenciado. No meu caso, né, depois a gente vai falar mais sobre isso, que eu trabalho com eventos, então, Sim. pô, é um negócio diferenciado que, cara, quando eu cheguei aqui em Portugal, isso não tinha, agora, tipo, as pessoas, pô, vou fazer também. Então, é isso. E Fez aí um boom. fez um boom, e é legal isso também, porque saber que existe essa modalidade de ficar na casa das pessoas, né? Entendi. Cara, e eu particularmente no Brasil, falar, né? Eu nunca tinha visto. Eu vim ver através de você Sim, aqui. sim, Eu achei muito legal, cara. sim. Lá onde que eu morava, né, eu nasci em Blumenau, Santa Catarina, Uhum. e depois eu fui morar em Bituba, ficava a uns 300 quilômetros da minha cidade onde eu nasci. E depois de um tempo eu gerei isso, sabe? Tipo, querer fazer, dar uma experiência para as pessoas na casa delas. Então eu criei o meu próprio negócio, fui devagar. E isso, cara, 3 meses depois, bum, deu um bump muito grande. Porque era algo que não existia, que as pessoas não conheciam. E é isso, e depois vai aperfeiçoando, vai melhorando. E quando eu olhava para trás, eu falava, pô, tem um monte de gente fazendo igual, cara. E tá tudo bem, não há problema nenhum. Sim, É isso, o mercado precisa disso. exato. Não, tipo, quando você iniciou nisso, você se inspirou em alguém, irmão? Ou você, tipo, não, mano, eu vou começar a fazer e.
Cara, é que assim, antes disso eu tinha um delivery e isso me tomava muito tempo. Não que eu não gosto de trabalhar, né? Mas, Sim. mas assim, você ter um espaço, você ter algo que dependa ali de você sempre, né? É uma Aham. coisa muito desgastante, cara. Muito desgastante mesmo. E eu também tinha um outro negócio, que era uma estética automotiva. Então era o meu segundo negócio. Sim. E, e eu falei, pô, eu sempre gostei muito de ter esse contato com as pessoas, sabe? Dar uma experiência diferente. Então, eu falei pra minha esposa, eu falei, cara, eu queria, tipo, pô, fazer isso só que diferente, sabe? Algo diferente. E eu começava a ver, tipo, aqui na gringa, assim, fornos diferentes. Eu olhava assim, pô, imagina, eu consigo levar aquilo na casa da pessoa. Só que, cara, é caríssimo, né? A gente tava no Sim. Brasil, e aí todo mundo falava, né? Ah, o padeiro, ele acorda 3 horas da manhã pra ir Sim. trabalhar, pra amassar pros outros comer, não tem. Sim, sim. Então, é isso, hoje eu tô colhendo esse fruto que eu fiz lá atrás, né? Então, eu comecei a Exato. trabalhar desde cedo, sempre gostei de panificação. Eu venho numa família tradicional, já que a minha avó, meus avós, eles preparavam sempre o próprio alimento, né? Então, fazia a massa, fazia a pasta, fazia o macarrão. Então, tudo era feito à mão. E eu sempre fui muito, convivi muito com isso, sabe? Então, esse meu lado da culinária, eu comecei a me despertar desde cedo, desde pequeno. Sim. Então, quando eu tive uma oportunidade de poder trabalhar em um lugar desse, eu abracei aquilo, pô, e sempre, sempre quis trabalhar com os melhores, sabe? Então, eu sempre ficava, pô, querendo melhorar, querendo olhar, querendo entender aquilo do porquê. E depois, 14 anos, né? Então, depois de um tempo, eu saí da panificação, ah, eu tive um acidente de moto, e aí eu ganhei lá no Brasil tem um seguro DPVAT, né? Mas não se quebrou todo, não, né? A metade do meu corpo é platina, mas É um homem de ferro. mais ou menos. E E aí? aí, cara, ganhei uma grana e aí eu falei, pô, só que antes disso, como eu comecei a trabalhar antes disso, eu comecei 11 anos de idade, eu comecei a trabalhar numa lavação de carro com um primo meu, cara. E aí, depois Boa. disso, os finais de semana eu lavava carro dos meus amigos, da minha família, na casa da minha mãe. E aí eu falei, pô, quando eu me acidentei, depois de 2 anos, se eu não me engano, eu ganhei um dinheiro. E eu falei, cara, eu vou abrir uma lavação, uma estética automotiva. Então, lá no Brasil tem como fazer isso, sabe? Então, também a necessidade de querer sair daquele negócio de ganhar sempre o salário mínimo. Aham. Pô, cara, eu tinha, assim, eu nunca fui, eu quero ser milionário. Não, eu só quero trabalhar o mesmo tempo que eu trabalho para ganhar R$ 700 naquela época, né? Sim, Eu sim. conseguia fazer, tipo, sei lá, trabalhando pouco para mim, fazer o negócio evoluir, entendeu? Então, eu já tinha isso na minha cabeça. Eu Sim. comecei a lavar carro na casa da minha mãe, e aquilo começou a melhorar, fluir, peguei o dinheiro, injetei naquilo. Isso, quando caiu o dinheiro na conta, era uns R$ 20 na época, era Nossa, muita grana. naquela época, irmão, 20 É, conto? é. E aí eu falei, e os meus amigos, porra, agora tu vai comprar um carrão, vai não sei o quê. Eu falei, nada, irmão. Qual que era o carro da época lá, que era o topzão lá? Pô, cara, quase a era do dinossauro, né, mano? Isso é antigo pra Não vai caramba. me falar que é o Chevette, Não, não, né? não, não. Não, eu sou da época do Gol Quadrado, cara. Do Gol Ô, Quadrado, Gol do quadrado. Opalão, Sim, dessa, sim. dessa galera aí, sabe? Diplomata. Exatamente, dos Maverick, né? Ah, Então, meu Deus. meu primeiro carro foi um Fusca. Só que, Fuscão? eu tinha 16 anos, né, cara? 16 Ah, anos de não, idade, eu já tinha sim. eu já andava com o carro já. Ô, mas o Fuscão é top. É top, mano. Porra, era da hora, aquele Tá carro era da hora. doido, aquilo ali não quebra nunca. Capotei ele 2 vezes. Eu falei, não quebra e continua andando. Continuou Foi andando. só virar ele, Só igual virar ele que tartaruga. já era. Vira ele Desamassar e o teto pei. com o pé pra cima e já era. E pei. Então, a produção tá rindo lá. Ô, Fuscão. É. Então é isso, cara. Aí depois disso, encontrei a minha esposa, depois de uns anos na frente, encontrei minha querida e linda esposa, a Bianca. E eu também sempre gostei muito de esporte, cara. Eu sempre tive um sonho de morar na praia, porque onde eu morava, eu nasci em Blumenau, era uma Sim. cidade que dava aí 70 quilômetros da praia, né? Aham. Então, se a gente queria ir surfar ou algo do tipo, pô, tu tinha que andar 70 quilômetros, dava 1 hora só de viagem, ida e volta, né? E aí eu falava, eu tinha esse sonho, sabe, de poder surfar todos os dias, ter esses pequenos sonhos que é realizado, assim, facilmente, e você, tipo, cara, quero fazer um esporte, mas eu não posso porque eu tenho que estar trabalhando. Então eu podia isso porque eu já tinha meu próprio negócio, sabe? Sim. E aí, depois disso, eu falava, cara, eu quero morar na praia, irmão, eu quero morar na praia. E aí eu conheci a minha gata, minha esposa, que nós estamos hoje 11 anos juntos. Aham. E, cara, a gente botou na cabeça de comprar um terreno, e a gente tinha um pouco de grana guardada, e eu falei, pô, vou lá.
A gente foi, compramos um terreno. Eu fiz a minha própria casa. Você? Eu fiz uma casa simples, uma casa humilde de madeira, mas eu morava na praia, irmão. Eu tava de boa, tava realizado. Tava tranquilão. Cara, eu não precisava de um castelo. Eu nunca precisei de um castelo. Só de estar com a pessoa amada e na praia, tá valendo. Perfeito, irmão. Pra que Acabou. melhor que isso, cara? Não é mais nada. Então, foi isso que eu fiz, cara. Fui morar na praia e aí começou a minha vida a melhorar, né? Porque primeiro que a gente começa a ganhar um pouco mais de experiência por conta da idade, né? A gente já tem uma carreira antes, entende como funciona a vida. E depois eu falei, pô, vou começar a fazer pizza aqui. Aí eu voltei pro ramo da pizza de novo. Aí eu abri um delivery na minha casa. Construí minha casa, construí um forno a lenha, porque eu nunca deixei de fazer pizza. Nunca deixei de fazer pizza. Gostei de fazer meu próprio pão, bolo, tudo. Em questão de massas, eu sempre trabalhei, sabe? Tipo, a panificação. Sempre gostei. E aí eu comecei a fazer pizza na minha casa e fazia o delivery, sabe? Tipo, fazia o takeaway aqui de Portugal, eles falam takeaway, né? Takeaway. Então, isso foi, cara, começou ali a minha vida moderna, assim, vamos dizer, sabe? Uhum. E aí, depois de um tempo, um amigo meu, o Juliano, um grande amigo meu de infância, muito querido, e ele falou, cara, ele foi morar, porque meus amigos iam me visitar e falavam, cara, tu mora no Paraíso. Eu fui morar em Imbituba, cara. Praia do Rosa, não sei. A galera vai conhecer. Quando eu falo Praia do Rosa, se eu falo em Bituba, ninguém conhece, mas Praia do Rosa, porra, todo mundo conhece. É o lugar dos deuses lá. Lá ali, cara, assim como aqui no Algarve, né? Parece que Deus colocou a mão e falou assim: eu vou criar o Algarve que vai ser. Mano, aqui é bonito, né, Bonito cara? demais, irmão. Que lugar bonito. E lá onde eu morava era assim também, tipo, sabe, boas praias, muita boa onda, assim, tipo, sempre tinha onda. Pista de skate em todo lugar onde tu ia, tinha uma pista de skate pra tu andar, esporte e tal. Uma vida saudável, uma vida leve, não é uma vida, tipo, na cidade de pedra, sabe? Eu nunca gostei de cidade de pedra, irmão. Tipo, São Paulo, né, mano? Pô, tá louco, Nossa, cara. São Pô, Paulo. as pessoas perdem horas, cara, dentro de um carro, no trânsito, do ônibus. Eu tipo, fico pensando, assim, dá pra julgar todo mundo, porque é difícil. Mas quando a pessoa quer sair daquilo, ela sai, irmão. Só basta estar no fundo do poço pro cara ver a luz. Não, tipo, quando eu trabalhava na escolta armada, bom, eu pegava, acho que era mais ou menos umas 8, 9 horas só de transporte, cara. Só de transporte. Isso pra ir e mais 8 horas pra voltar, vamos dizer assim. Meu, não era vida não, irmão. Aí eu peguei e falei, não, tô de boa, irmão. Aí foi aí que comecei a empreender lá com a Lohane, cara. Seria ruim. Cara, assim, a necessidade faz você, às vezes, sabe? Muito? Eu penso muito que a necessidade tem gente que fala que é o maior vilão, mas eu acho que não. É onde que você vai sair para o teu futuro ser bom, cara. Exato. Só não pode ser acomodado, né? Eu vejo muita gente reclamando da vida e fica jogado no sofá achando que Deus vai fazer as coisas por ele. Deus vai fazer, mas tem que botar os pezinhos e arregaçar a manga e fazer os negócios acontecer. Exato, porque é aquilo, irmão, que nem você falou. Ali você tem duas opções. Ou você se acostuma com aquilo e fica ali, ou você pega, irmão, e tipo, cara, que nem você falou, olha pra luz lá de cima lá e regaça a manga e vai pra cima, irmão. O não tu já tens. Exato. Então agora eu só preciso, eu vou buscar o sim, cara. Eu vou fazer acontecer. Exatamente. Eu falo para as pessoas, cara, eu nunca fui de família rica, eu fui de família pobre. Agora você tá milionário. Tá longe de ser milionário. Nem quero isso, cara. Eu só quero ter a minha vida como eu sempre gostei de ter, né? Depois que eu descobri que como é bom ter liberdade, cara. Nossa. Ter liberdade é a melhor coisa do mundo. Poxa. Cara, é muito bom ter liberdade, cara. Nossa, cara. Você pegar e falar assim, meu irmão, hoje eu vou almoçar em algum lugar com a minha mulher. Exato. Ou isso aqui. Nossa, é muito bom isso. Exato. Por mais que muitas vezes a gente não tem milhões na conta, muita grana na conta, um carrão na garagem, mas, a gente tem liberdade, cara. Isso te traz felicidade, sabe? Pra mim, me traz felicidade. Exato. O que é trazer felicidade? É pequenos momentos que eu consigo viver todos os dias e poder, cara, fazer isso, sabe? E aí, assim, quando você tá trabalhando numa fábrica ali, ganhando um salário mínimo, você tá muitas vezes estressado, não é que tá gastando o seu tempo. Quando você trabalha, você troca o seu tempo por dinheiro. Exato. Você troca o seu dinheiro. O seu tempo é trocado por dinheiro. E aí que tá. Você vai trocar o seu tempo por quanto? Você pode fazer muito mais do que isso. Tá, beleza. Nem todo mundo nasceu para ser empresário, empreendedor. Exato. Isso é um fato que eu vejo nas pessoas que
tá tudo bem. Não há problema nisso. Não há problema nenhum nisso. Só que se você tem aquele lá no fundo assim, ó, pô, eu queria fazer isso, mas eu tenho medo, cara, essa pessoa consegue. Não é, e que até mesmo, né? Todo mundo é bom em alguma coisa. Todo mundo. Todo mundo. E tipo, eu ouvi uma vez de uma pessoa que falou bem assim: enxergue, quando você está trabalhando para uma pessoa, enxergue isso que você está trabalhando para o sonho dele e ele está te dando uma ajuda de custo para você se especializar e você começar a trabalhar no seu sonho. Porque todo mundo tem um sonho de alguma coisa, né? Exatamente. Tipo assim, ó, que nem eu tava falando, né? Lá com 14 anos eu fui ser padeiro, né? Eu tava Uhum. trabalhando para uma outra pessoa e ganhava, na época era R$ 700, se eu não me engano, o salário. Sim. E assim, cara, acordava de madrugada. Só que eu nunca fiquei fazendo corpo mole porque aquilo era o meu futuro. Exato. Eu tava aprendendo para um dia poder replicar para mim aquilo. Então eu falo para as pessoas, se você vai trabalhar para alguém, você está gastando o seu tempo, né? Alguém está pagando para você um salário, mas você não está usufruindo daquilo, você está perdendo uma chance, cara. Todos os dias você está perdendo uma chance do dia a dia poder ser melhor no outro dia. Exatamente. Eu penso muito nisso, cara. Então, às vezes eu vejo as pessoas avacalhando no serviço, né? Eu falo, cara, pô, por que tu faz isso, irmão? Ah, porque o patrão não sei o quê. Irmão, o patrão tem dívida, tem conta. O patrão está gerando valores para a sociedade. Ele não é o malvadão. Quem é o malvadão é o sistema, brother. O sistema é que faz com que o patrão e o funcionário se torne o malvadão. Inimigos, né? Tipo, Porque, cara, o sistema, mano, é um sócio. O sistema é um sócio, tá? De quem empreende e não ajuda em nada, velho. Ele só tira. só tira. Irmão, e aí eu fico pensando assim, cara, quando as pessoas vão acordar para a realidade, cara? Eu acho que nunca, mano. Cara, pessoas antigamente, nossos ancestrais, morreram por causa de 1/5, velho. 1/5. 1/5. Verdade. Olha o quanto de imposto a gente paga. A gente paga metade do que a gente ganha, velho. É verdade. Se você for fazer a conta, foi o que eu até tava conversando com a Lohane. Falei, Lohane, para. Cara, se você for ver, mano, paga. Acho que chega uns 40%, não, não chega? 40%. Não. E assim, isso se você não tomar uma multa, se o teu carro não estragar, entendeu? Se você andar na linha todos os dias sem... Cara, imagina. Você estaciona o carro ali, toma uma multa. Aí já vai pro O sistema. teu dia, cara, muitas vezes a metade do teu mês, cara, é aquela multa. Já Exato. parou pra pensar nisso, brother? Exatamente. Oh, e pra você ver, então, cada 1.000, tem que 400, Ou 500, ou mais. ou Né? 500, ou até mais, que... Não, isso porque as pessoas não põem na conta pra quem tem uma casa que tá pagando aí... Até mesmo quem paga aluguel, né? Tá pagando aluguel. Cara, tipo eu aqui, eu pago 900 euros de arrendamento, cara. Eu pago 900 euros de arrendamento, irmão. Nossa, cara. E o salário mínimo aqui é 850. A conta não fecha. Nunca fecha, velho. Aí eu fico pensando, cara, como isso acontece? Foi o que eu falei. Eu tava conversando esse dia. Eu falei, cara, eu pago 1.000, né? Aham. Pago 1.000 conto, irmão. É doido, cara. Todo mês, cara. Aí eu falo, meu Deus do céu. Oh, antes eu trabalhava num supermercado, aí eu ganhava 700 quebradinho. E a casa que eu morava era 800. Eu falava, rapaz, eu trabalho o mês inteiro e ainda fica devendo um aluguel. É Fico isso, devendo ainda, irmão. É isso. Aí às vezes eu fico pensando, cara, o imigrante é complicado. Olha, eu não sa- eu sempre pensei, tipo, eu queria ter uma experiência diferente, né? Tipo, a minha vida lá no Brasil era muito boa, ganhava muito Aham. bem, tipo, depois de anos, né, de carreira que a minha empresa funcionou, deu certo, então vivia bem. Só que chegou um ponto que, pô, e é isso, a vida é isso, eu quero conhecer outros lugares, e aí a gente tomou essa decisão de imigrar, né? Aham. E aí a gente começou a sentir na pele o que é a imigração, sabe? E hoje eu falo assim, pô, cara, eu tenho meu próprio negócio. Pô, E que assim, deu muito certo, sabe? E irmão. deu muito certo. Deu muito Em certo. questão de 1 ano e 8 meses que eu tô aqui, cara, deu super certo. Eu Nossa. repliquei a mesma coisa que eu fiz no Brasil, repliquei aqui e deu certo. Mas eu fico pensando, cara, e as pessoas que vêm pra cá achando que, pô, o euro, aí ele faz a conversão, nossa, o euro, aí vai dar 6 mil reais. Mas ele esquece que ele tá gastando em euro, cara. Exato. O você aluguel ganha. dele aqui é, tipo, o salário, brother. Exato. Você ganha, mas você também gasta em euro, né? Muito, Não tem cara. como Exatamente. você pegar. Exatamente. Mas e então, irmão, aí você abriu o seu delivery, fez Então. as coisinhas aí. Aí depois de um tempo eu vi que, não que eu sou vagabundo, né? Tem uma música lá na Ilha da Magia, em Florianópolis, sou vagabundo, eu confesso. Das aranhas. Eu confesso, ainda Sou tá vagabundo, eu confessando. confesso, exatamente.
Não, cara, assim, a vida é boa, cara. A vida é boa Ela é. demais. A vida é muito boa. Ela é. E aí, o que acontece? Eu cheguei num ponto que eu falei, pô, eu preciso ter mais tempo pra minha família, cara. Tenho uma filha de 9 anos hoje, então eu falava, cara, eu preciso ter mais tempo pra minha família. Eu ter que trabalhar todos os dias à noite é complicado. Não que é complicado, era bom, porque eu tinha o dia livre. Só que sempre tava faltando alguma coisa. E aí eu sempre tive também muita vontade de ter experiência com as pessoas e levar algo diferente pra casa delas. Eu sempre tive muito essa vontade, sabe, de ser vis- diferente, cara. Você visou a experiência, né? Visar a experiência e ser diferente, cara. Eu nunca me conformei com eu ser igual a outra pessoa. Nunca. Por isso que eu tenho nariz grande, né? Não, mas é isso, sabe, cara? Então. Mas é assim, cara. Então eu nunca me conformei com isso, cara, sabe? De ser igual, cara. Tipo, eu nunca eu olhei. Eu sempre me espelhei muito nas pessoas que eu acho que são incríveis. Certo. Mas eu nunca falei, pô, eu vou fazer igual, vou copiar ele. Não, cara, é ridículo, sabe? Então o que eu fiz, cara? Chegou um ponto da minha vida que tava tudo bem e tal. Só que uma cliente minha, cara, que pegava o delivery, ela me ligou e falou assim: ô André, eu queria fazer o fechamento da minha empresa e você podia levar umas pizzas pra mim tal dia, assim, assim, assado? Eu falei: sim, quantas pessoas são? Aí ela falou: era 37, se eu não me engano, meu primeiro evento. E aí ela achou que eu ia fazer a pizza em casa, no E meu forno a levar. lenha, e, tipo, levar até na casa dela pros convidados ali, né? E aí eu tive a grande sacada de falei, cara, é agora que eu vou fazer o que eu mais quero, sabe? Tipo, aquele sonho lá guardadinho, Sim, lá no sim. fundinho, aquele sonho guardadinho, cara. E aí eu falei, pô, agora eu vou tirar isso da caixinha. E você já tinha esse sonho contigo. Sim, eu sempre Só precisava quis, da mas oportunidade. eu não sabia como iniciar isso. Eu não sabia Olha como só. iniciar isso. Então eu olhava, tipo, na gringa, assim, tinha muitos fornos, né? Portáteis. Aham. Mas no Brasil não tinha isso. E é caríssimo lá. Naquela época era. Primeiro que não existia. Sim. Depois eu olhava aquilo, era em dólar ou euro. Aí você tinha que comprar fora Comprar pra. fora, mas eles não entregavam. E ainda hoje eles não entregam muitas vezes. Nossa. Sabe? E aí eu falava, pô, vou criar meu próprio forno, irmão. Aí essa mulher me chamou faltando 10 dias. Eita. Cara, eu peguei e falei, vou fazer meu próprio forno, irmão. Aí comprei um latão aqueles de ferro, sabe? Latão grandão assim, de Aqueles 200 que é litros. alto, assim, grandão. Exato, exato. Sim. Cara, eu peguei e desenhei num papel como seria um forno. Porque, tipo, lá, quando eu fiz o meu delivery, eu tinha feito meu próprio forno também, de barro. Eu fiz 4 fornos. O primeiro, o segundo e o terceiro eu joguei fora e o quarto ficou bom. E aí eu falei, pô, vou fazer, irmão. Vou fazer meu próprio forno. Comprei tudo, comprei a lã de vidro, comprei tudo que precisava comprar. Peguei, eu tinha uns maquinários em casa, que eu sempre trabalhar com manual, assim. Sim. E comecei a fazer, mano, produzir meu próprio forno. Dentro de 10 dias eu tinha meu forno pronto. Faltando 2 dias eu fui testar ele, fiz umas pizzas em casa pra ver, pô, vai dar certo. Deu bom? Pô, deu bom demais, cara. Deu bom demais. Nossa, velho. E aí eu falei, pô, agora fechou, vai ser o grande dia. Chegou no sábado, era um sábado, isso à tarde. Botei as coisas tudo dentro do carro e fui até a casa do cliente. E a mulher, ela chegou lá e ela falou, e cadê as pizzas? Eu falei, vou fazer aqui agora. E ela, como assim? Daí eu falei, não, vou fazer aqui ao vivo pra você. Todo mundo olhou assim, Não acreditou. não acreditou. Falou, ele não vai dar conta. Tá flertando, tá endoidando esse bicho. E Foi aí? demais e bebeu água do mar. Bebeu muita água salgada. E aí eu falei, não, tá aqui. Peguei, arrumei as coisas. É um forno a lenha ainda, hein? Um forno a lenha. Peguei Não. a lenha e tal. E tem todo aquele processo de aquecer, tem né? aquecimento, lógico. Leva tipo uns 40 minutos pra aquecer o forno. E aí, cara, fiz o meu primeiro evento, brother. E aí? Depois disso eu falei, agora eu sei o que eu quero pra minha vida. Agora já era, irmão. Porque o que acontece, cara? Eu saía de casa sabendo quanto que eu ia gastar e o quanto que eu ia ganhar. Então foi meu primeiro passo. Eu falei, pô, se eu fazer X vezes isso, eu consigo ter X. Entendeu? Entendi. Eu não preciso estar todos os dias trabalhando para fazer o X. Então eu falei, cara, é isso que eu quero para minha vida, brother. E depois desse evento, porque é uma coisa instagramável. As pessoas vão lá e falam assim, pô, é uma experiência. Então ela olha, tira foto, posta no Instagram. É lógico. E eu não tinha nem Instagram. Meu primeiro evento eu não tinha Instagram. Não tinha feito meu Instagram. Eu fiz por fazer ali na hora. Não sabia como é que ia rolar aquilo. E a galera, ela, tipo, meio que vê isso daí até mesmo como um status. De tipo, mano, na minha festa eu contratei um chefe, irmão. Exatamente. Cara, e aí, depois disso, todo mundo ficou assim, pô, que legal, cara. De onde é que tu tirou essa ideia? Eu falei, não, foi a minha primeira vez. E ninguém acreditava. Eu falava, não, primeira vez. Sempre tem uma primeira vez, né? E os brother?
Tinha daí, uma galerinha? tipo, aí o que aconteceu, cara? Daí eu comecei a fazer o quê? Aí criei um Instagram, aí tá a sacada do empreendedorismo, cara. Como fazer crescer? Como é que você vai fazer crescer o seu negócio sendo que ninguém conhece? Exato. Cara, chamava os amigos, fazia um evento, todo mundo rachava ali os insumos, né? Aham. E falava, galera, foto, vídeo, poste e aquilo. Cara, durante 3 meses, cara, eu tava fechando a agenda. Olha só. 3 meses depois eu tava fechando a minha agenda, brother. Caraca, e essa foi a sacada. Você chamou os brothers, chamou a E aí o que galera. acontece? Depois também eu usava os influencers ao meu favor. Sim. Então eu chegava para um influencer, olhava a minha cidade e falava, pô, tem 4 influencers, eu vou analisar eles, qual que é o mais legal aqui. Aí Aham. chegava para eles e falava, cara, você quer trocar uma experiência, eu vou na sua casa, faço um jantar aí para você, para sua família, e você troca por status, por views, né, pelo Por Instagram. publicação, né? E aí eles, claro, vambora. Você Não, eu acha não que eles precisava não vão querer? pagar. Eu não precisava pagar. Lógico, Sim. eu tinha aqui o meu gasto, né, de gasolina, meus insumos. Mas, cara, isso me deu um bump muito grande, cara. Foi assim, pô, foi um salto enorme. Eu nunca fiz um empreendimento saltar tão grande, cara, como eu fiz o negócio. Por quê? É instagramável. Sim. Tudo que você faz, que o pessoal posta porque é uma experiência, isso ali não tem como não dar errado, cara. Não tem como não dar errado. Cara, e depois disso eu comecei a evoluir. Eu comecei a melhorar o forno. Comecei a fazer forno de inox. Aí eu comprei um carro maior, sabe, para carregar as coisas. E qual foi a diferença que você viu do forno de inox que você tinha feito? Cara, o forno inox, primeiro que ele não estraga, né? O inox não estraga. Certo. Depois que ele aquecia muito mais, eu gastava menos lenha. Ah, tudo melhor, né, mano? Ou ele consegue segurar a temperatura melhor? Sim, ele segura muito mais a temperatura. E Tá. depois eu desenvolvi um forno maior para poder botar 2 pizzas, porque quando eu comecei, o meu mínimo era 10 pessoas. Sim. E aí eu cobrava, na época, cara, eu cobrava R$ 35 por pessoa para mim sair de casa e fazer a pizza. Então eu fiquei durante 6 meses cobrando esse valor. Sim. Era super barato, Tô demais? sabe? Na época era muito barato. Então, só que eu precisava iniciar e as pessoas me conhecerem, sabe? Tipo, as pessoas já me conheciam porque eu tinha um delivery. Mas essa experiência era diferente. Então eu fazia dentro do meu bairro, dentro da minha cidade ali, que era pequenininha, 65 mil habitantes. Cara, depois de um ano eu tava indo para fora do meu estado, cara, fazer eventos. E aí, Bacana. cara, quando eu saí de lá, quando eu fechei, depois de um tempo, antes de vir para cá, eu já tava em R$ 85 por pessoa para comer à vontade, sabe? Então, e o meu mínimo era 20 pessoas. Então eu não saía de casa para ganhar menos de R$ 1.000. Caraca, Compreende? irmão. E muitas vezes eu fazia 2 eventos por dia. E o evento dura quantas horas, mais ou menos? Cara, o evento, assim, eu chego 1 hora antes na casa do cliente, né? Aham. Pego a localização, tudo, eu já sei quanto que eu tenho que sair de casa, me programar. Então eu chegava na casa do cliente, chego na casa do cliente e aqueço o forno, converso com as pessoas, explico como é que vai ser, analiso como vai ser tudo para mim poder fazer aquilo acontecer do jeito certo, porque tem 2 tipos de evento, o informal e o formal. Certo. O informal, eu gosto mais do informal, porque as pessoas estão de pé, estão comendo a pizza com a mão, não tem aquela a cena de tipo ser muito rápido, sabe? Aham. E já o formal, com mesa posta, as pessoas estão esperando a pizza na mesa. Então você tem que ser um pouco mais acelerado. Tem essa questão também de, sabe, tipo, de um evento para o outro, é diferente. Então, e isso eu fui ganhando experiência, fui botando mais gente para trabalhar, fui evoluindo. Aí chegou um ponto que eu, tipo, super bem, super bem. Eu imagino, porque, pensa comigo, você começou a 35 conto, né? É, Pô, cara, rodízio lá você não paga, mano. Não. 35 não paga? um rodízio lá é 50, na época que eu saí era 50, eu acho. Então, e fora que você vai ter a experiência de fazer a pizza na Exato. sua casa, a experiência de você ter o contato com o chefe, Exato. e isso daí para um influencer, É tudo. cara, para você postar ali, pô, Exato. é... Exato. E eu comecei a perceber que as pessoas, além de amar a pizza, sabe? Começaram a gostar da experiência. Então, o que eu faço? Hoje eu sempre fiz isso, na verdade, né? Falava, cara, você quer fazer uma pizza aqui? E as pessoas, sério, eu posso fazer? E claro, cara. Abre, A pessoa A podia? pessoa pode, hoje ainda. Eu boto as crianças, cara. Criança, eu chego pra criança e falo assim, vamos fazer uma pizza? E ela fala, sério, pode? Vamos fazer, vem. Ah, vamos sujar. Nossa. O importante é sujar a casa da tua mãe. E de repente, irmão, você pega e você cria até, tipo, outros chefes. Porque de Exatamente. repente a criança tá ali fazendo, se apaixona pelo negócio. Esse é o ponto, cara. Esse é o ponto. Eu falo muito no meu Instagram, eu falo sobre isso. Eu gosto de trabalhar com as crianças porque eu não sei como vai ser o futuro. Você já Exato. parou pra pensar, cara? O futuro da nossa humanidade, cara? Do jeito que tá indo. Exatamente. Vai trabalhar, irmão. Quem vai plantar? Quem vai colher? Quem vai botar a mão na massa? Quem vai ser o padeiro? O que a gente vai comer? Eu vou morrer, mas e os nossos filhos? Bom,
Exatamente. Então, cara, eu acredito, se eu conseguir despertar o interesse de uma criança, né? Futuramente chegar aos 20 anos e falar assim, hoje eu sou um grande chefe, hoje eu faço pizza, hoje eu tenho meu próprio negócio, porque você um dia foi na minha casa, eu zerei a minha vida, irmão. Nossa, já imaginou, Irmão, irmão? eu até me arrepio, porque eu falo assim, Ô, eu cara, eu também, zerei, te eu juro, zerei a eu vida, também, brother. irmão. Eu zerei a vida. Eu posso falar assim, sabe o game do Mario Bros. Lá, quando tu Sim. chega no final e zerou, e tu fala, caraca, zerei a vida. Zerei a vida, irmão. A pessoa, o cara chega assim e fala, irmão, o cara foi lá em casa lá, ele me permitiu fazer uma pizza, ainda até Exato. me deu uns toques, me ensinou, Exato. e eu guardei aquilo em meu coração e hoje eu sou um grande chefe Pô, também. cara, imagina você ser inspiração pra algumas pessoas, sabe? Tipo, hoje eu percebo que, cara, há uns anos atrás eu comecei a entender que eu era inspiração pra outras pessoas. Eu tinha muito medo de gravar vídeo. Eu não gravava vídeo. É, Ou botar a câmera assim e falar, vamos gravar, e eu travava. Errou. Mano, eu não fazia isso, velho. Eu tô fazendo isso agora. Por quê? Porque as pessoas vinham me pedindo, cara, faz vídeo. Pô, me ensina a fazer isso. E, pô, você é um cara bacana. Eu gosto de trocar uma sim. ideia e tal. E eu comecei a entender que, cara, isso faz a diferença na vida das pessoas, sabe? Não é uma dancinha de TikTok que eu tô lá dançando, ou, sabe? Ou até Ou- sensualizando, né? É, velho, sabe? É uma coisa que, pô, você tá fazendo bem pra alguém, irmão. Exato. Existe um ditado que diz: você não vive pra servir, você não serve pra viver. É um dilema muito importante, irmão. Entendi. E, chefe, hoje, porque você, como você comentou, você já trabalhou numa panificadora, né? Uhum. Bonificação? É, numa panificação e você hoje é um chefe renomado, porque você tem nome, irmão. Você é renomado. Não, irmão. Fala a verdade. Não, modéstia à parte, né? Qual que é a diferença entre os dois? O cara que trabalha ali, ali dentro, fechadinho, para se tornar um chefe igual você. Cara, isso tudo, cara. Muitas pessoas acham que estão perdendo tempo estudando, olhando vídeo, sabe? Uhum. Eu sempre fui um cara de muito curioso, querer entender as coisas, do porquê do porquê. Então, assim, se a pessoa ela vai atrás, né? Não fazer só por fazer, mas ela vai porque ela entende o processo daquilo, ela vai sempre evoluir. Hoje eu dou mentorias em várias pizzarias, né? Legal. Vou nas pizzarias, faço mentoria. Eu vejo que muitas pizzarias, muitos locais, né? Não só pizzaria, em tudo, pessoas que não estão crescendo, evoluindo, estão ficando para trás. E pessoas que, cara, injetam grana em um conhecimento, elas sempre vão estar num patamar assim. E eu, cara, não tem como não ver isso. Sabe? Eu percebo que essa semana agora eu fui 2 pizzarias da mentorias Aham. e eu olhei o espaço deles e eu falei assim, uau, cara. Top. E as pessoas vão falar assim, ah, mas ele tem dinheiro. Sim, ele tem dinheiro porque ele sabe fazer dinheiro. Ele injeta no conhecimento para poder levar a experiência para outra pessoa. E é isso que eu falo, cara. Lá no começo eu falei, né? Não seja igual todo mundo, seja diferente. E é isso que essas pessoas estão conseguindo ter essa evolução e trazer mais dinheiro, entendeu? Entendi. E, chefe, você acha que não só o mercado, né, da pizza, mas você acha que os profissionais então estão se acomodando e não estão estudando, se aperfeiçoando? Tipo, eu aprendi a fazer isso daqui, eu rodo aqui, abro, jogo o recheio ali e acabou. Sim, cara, muita gente entra, né? E é um robô, né? É um robô. Tipo, a pessoa vai Sim. lá e fala assim, ó, você tem que fazer isso, isso, isso. São máquina. Tem gente que é máquina, irmão. É Pega, máquina. desenrola, joga lá em cima, Exato, rodopia. cara, exato. Tipo assim, às vezes eu vou nos lugares assim, eu olho o cara assim, eu falo, caraca, mano. Pô, o cara é o esquiafo é uma abertura da massa. Eu falo, cara, é lindo. Eu falo assim, porra, é perfeito. O cara trabalha é uma máquina, irmão. Só que daí, aí eu chego e falo assim, ô, quanto é que você botou de água nessa massa aí? Ah, na receita lá diz que vai tanto. Aí eu tipo, tá, mas quanto por quilo de farinha? Ah, não sei, lá na receita lá tá assim. Então o cara não entende, não entende o fundamento daquilo, sabe? Aham. Cara, eu tenho uma questão que é muita gente me fala assim: "Ah, quanto tempo demora para crescer uma bolinha? Depois que eu faço a minha massa, quanto tempo demora?" Cara, é tudo gestão de tempo e temperatura. Mas isso não é difícil. Eu te explico isso em 1 minuto aqui. E não, então, falando em explicar, já vamos abordar esse assunto de que você você é instrutor também, né? Você, que nem você falou, dá essas mentorias, Sim. né? Fala um pouco aí da sua mentoria. Cara, eu venho buscando conhecimento há anos, sempre busquei conhecimento, sempre busquei formas de entender como funciona a parte teórica, né?
E a ciência Uhum. também. E aí, o que que acontece? Eu vinha buscando, durante 3 anos atrás, eu já vinha buscando pessoas que tinham esses problemas e a forma como eu poderia explicar. Eu trouxe aqui um quadro que Boa. posso mostrar aí pro Não, pessoal. pode, mas ó, fecha aqui em mim aqui, ô Bima, rapidinho. Pessoal, isso você só vê aqui no Black White Podcast, gente. Eu trouxe um expert de pizza e de toda a área da panificação, não é? É, Não, você é. evolução, não, eu tô Você evoluindo, eu tô é, evoluindo. você Não, é. cara, é que assim, é o que eu falo. Pô, eu não sou melhor que ninguém, cara. Sim, Eu simplesmente só estudou mais. só estudei um pouquinho. Gente, aqui agora vocês vão ter uma aula, que ele tava explicando um pouquinho ali pra mim, eu tava assim, ó, nossa, irmão, pega essa aula aí, nós vamos até arrumar aqui, que Fácil de é entender. assim, ó, se quiser eu seguro aqui pra Boa, você. segurei. Cara, o que Pera aí, que é... ô Bima, quer a câmera central ou essa daqui? Qual que você acha melhor? Põe na câmera dele, então Boa. Então eu vamos lá. seguro Eu aqui, ó. vou sair um pouquinho aqui da câmera. Aqui, E aí, vou tá ficar do lado alinhadinho, aqui, Bima? Aí, pronto. ó. Boa produção. Gente, pega essa aula aí, ó, que até eu vou aprender aqui. Então vamos lá, cara. O que que é Bora. fermentação, cara? Fermentação são micro-organismos vivos, bactérias. Deixa eu tirar esse meu tablet aqui. Não, tá tranquilo, né? Aí, Aqui. boa, Assim? boa. Aí, pega essa aula aí, gente. Sua produção tá milhão, hein, cara? Tá. Tá ficando bom. Tá, o negócio tá profissional. Segura essa pedrada aí. Então vamos lá. O que que é fermentação, né, cara? O fermento são bactérias boas, são fungos, eles se proliferam no calor e na água, né? Se tem umidade e temperatura alta, ele vai se proliferando. Então vamos lá. A gente tem a farinha, tem amido, que são carboidratos, e aí a gente tem proteínas, que são várias proteínas e enzimas. Ok? Então o que acontece? Proteínas, glúten são gliadina e glutenina. Aí, ó. Tá? Peraí. Então quando a gente incorpora água nessa massa, a gente gera uma elasticidade e extensibilidade. Essas duas proteínas é onde gera o glúten. Ok? E as enzimas fazem a decomposição disso. É como uma fechadura e uma chave. A enzima entra dentro da proteína, faz a quebra dela, como botar a chave dentro de uma fechadura e quebrar, e virar. É isso que acontece. Pronto. A fermentação, o fermento, ele se alimenta dos carboidratos, que 70 a 80% da farinha são carboidratos. Então, carboidratos viram açúcar. Não é o açúcar que a gente come, é maltose. E aí o que acontece? Quando o fermento ele começa a agir, ele começa a se alimentar desse amido, gerando maltose, e essa maltose também gera dióxido de carbono, que é o crescimento, o espanciamento, né, o crescimento da nossa massa. Então ele gera gás carbônico fazendo o crescimento. Só que a gente precisa fermentar essa massa, maturar essa massa, como uma banana. Imagina, você tem uma banana verde, você come ela, o gosto é ruim. Mas se você deixar um tempo ela maturando, ela vai ficar madura. Então ela vai criar sabores, vai criar aroma ali e tal. Você vai poder digerir e tá tudo bem, ok? Então o que acontece? A farinha é a mesma coisa. É um alimento que precisa ser maturado, ser fermentado. E a fermentação faz isso. Aqui tá, ó. Eu tenho 2 pontos, né? Que é a maturação, que a gente vai levar ela em baixas temperaturas. O que acontece? Quando o fermento ele começa a ativar, ele está em altas temperaturas, ele está correndo rápido. Se a gente bota em baixas temperaturas, como 0 a 5 graus, ele começa a diminuir o processo de fermentação. Ele está fermentando, mas ele bem lentamente. Então ele vai fazer a maturação, ok? Ele vai trocar o amido, ele vai trocar por um açúcar bom, ele vai fazer o açúcar bom. Então não é um negócio que o nosso gástrico vão ter na questão. E aí a questão é, depois disso, eu tirei da geladeira, né? Tirei do frio, eu vou levar em temperatura ambiente, normalmente está entre 20 e 30 graus no verão, né? E aí a gente vai fazer a nossa bolinha, que é o paneto dela, né? Sair do ponto A ao B. Aí que está a questão. Quanto tempo leva? Cara, eu sei que 30 graus, ela leva dentro de 3 horas para chegar do frio, chegar em temperatura ambiente e dobrar o tamanho. Isso eu estou falando com uma quantidade X. Segue no Instagram lá que eu vou passar essas informações aí. Já segue, gente. E aí, essa é a questão. E as pessoas não entendem isso. Se eu tenho uma temperatura de 10 a 15 graus, cara, eu vou levar 8, 9 horas para poder fazer o crescimento dessa massa, para poder... Entende? Porque a maturação já foi feita. Agora eu preciso fazer o meu crescimento da massa. E aí que tá. Todo mundo vem me perguntar, quanto tempo? Cara, depende da temperatura do teu ambiente. Entende? A quantidade de água e fermento que você botou na sua massa. Cara, é um mundo
grande, cara. A panificação é um Sim. negócio gigantesco. Quando eu quis estudar fermentação, cara, eu fui estudar panetone, brother. Não tem nada a ver com pizza. Porque Oxe. panetone, cara, é 2 processos. É gordura e fermentação. Sabe o panetone, quando você come assim, tem aquele cheiro alcoólico? Você acha que parece até... Mas Sim. isso é fermentação. Caraca. Porque a maltose, ela gera álcool. É como a cana-de-açúcar. O álcool, né, é feito da cana-de-açúcar. Então tem um processo que é feito ali de fermentação. Tal. Uma parte vai ser o álcool e depois o que sobra fica o açúcar. Então depois botam numa máquina e aquilo ali vira não o refinado. Depois é o açúcar mascavo, que eles chamam. Entendi. Que é o açúcar. E esse 65 aqui, seria o quê? Tá, boa. Os 65 graus, cara, eu tenho até vídeos aí que já gera muita polêmica. Isso, É. né? A galera que tá vendo aí, esse cara é maluco, tudo mentira. Não, cara, mas é assim, cara, eu trago a ciência dentro da realidade e com o dia a dia, como você vai trabalhar, sabe? Porque existe a ciência, que é a ciência, não tem como fugir disso. É lógica, cara, são lógicas, entende? Então vamos lá. Se eu tenho uma temperatura alta, o que acontece com a temperatura alta? Mano, ela se dissipa as coisas. O fermento morre. Em 65 graus, o fermento morre. Ponto. Então tem gente que fala assim, quando eu como fermento, fica fermentando na minha barriga. Não. Primeiro, 65 graus é uma temperatura onde, tipo, ali tá tudo quase morto. Segundo, quando a gente se alimenta, isso é ciência, tá? Quando a gente se alimenta, nosso organismo é uma máquina perfeita, irmão. Ela tem sucos gástricos que ela consegue digerir uma carne, que é proteínas pesadas ali. Sim. Levam horas para se digerir. Vamos lá, agora é uma coisa que eu tenho na minha mente, que eu falo para as pessoas, eu falo assim, cara, mas eu não como glúten porque faz mal, ok. Uma bolinha de pizza, normalmente, ela tem 250 gramas, ok? De massa total. Só que nessa quantidade de massa, a gente tem a quantidade de água. Está aí entre 60% é água dessa massa. 60% da massa é água. É, exatamente. Massa é água. Então, o que acontece? Cara, você não está comendo 250 gramas de farinha. Está comendo aí, vamos botar 180. Sim. Okay? Só que quando você se alimenta disso, cara, tu tens os sucos gástricos que fazem a digestão. Lógico. Desde quando você faz uma boa maturação. Carboidratos são açúcar que talvez o nosso corpo não conseguiria. Carboidrato é uma coisa pesada para nós. Entendi. Então, tem essa questão, sabe? Uhum. É isso. Mas assim, cara, a indústria está muito... Hoje eu vejo pessoas que são celíacas. Ela nasce celíaca. Ela nasce intolerante àquela proteína. Pronto. Okay? Caseína é a do leite. Proteína... o celíaco é por conta da proteína. Né? E aí o que acontece? As pessoas hoje estão falando, eu estou tendo uma intolerância. Mas por quê? A indústria, ela não faz essa maturação. Porque hoje eles precisam, né, as grandes panificações, eles precisam fazer a massa e já logo assar. Então não passa por esse processo enzimático. A farinha tem o processo enzimático. O nosso corpo tem enzima. As mesmas enzimas. Nosso corpo precisa disso. Então você tira isso da tua alimentação. Você está produtos que o teu corpo também produz. Vai dar ruim. E quais são os riscos se não fizer essa maturação? Aí pode trazer algum problema para o organismo? Sim, porque gera uma inflamação intestinal. Ok? Por mais que o nosso corpo tenha gástricos que vai fazer essa digestão. Só que sempre comendo errado, cara, tudo faz mal. Se tu, o açúcar, se comer demais faz mal. Se tu beber demais faz mal. Se tu comer muita carne... Tem tudo, cara. Tudo que é demais. Só que, cara, o glúten, ele tá literalmente alinhado em tudo. Hoje você vai num mercado, você vai comprar uma carne moída, pô, ali tem no pacotinho, vocês podem perceber, tá escrito, não tem glúten. Mas por que vai glúten na carne? Porque o glúten dá liga. Então eles precisam ter uma farinha de arroz, farinha de rosca, no caso, que é um pão que eles secam ele, depois a farinha de... Então, também o próprio trigo, ele dá essa liga. Fazer o quê? A gliadina e a glutenina. Os proteínas, quando ela dá elasticidade e extensividade. Então, é como um chicletinho, sabe? E aí, o que acontece? Isso é uma proteína essencial. Vamos lá, por que a gente precisa ter essa proteína, né? Porque, para mim, segurar os gases da fermentação dentro dessa massa é como um balão. Pega o balão e enche. Tem alguma coisa que está segurando aquele gás, aquele ar ali dentro, ok? Agora, tu imagina se tu tem um balão furado.
Aí vai dar ruim, vai Tu vazar. vai encher, mas ele vai vazar, ele vai ficar sempre vazio. Exato. E a mesma coisa a nossa massa. Se a gente não tem uma boa estrutura no glúten, acontece. Cara, dióxido de carbono, que é o gás que a fermentação faz, vai embora. E aí não vai ter o expoente. Se nós pegarmos o grão de arroz, farinha de arroz, é isso que acontece. Ele não tem liga. Tem liga, ele não gera gás ali dentro, não gera dióxido de carbono, porque não tem liga, não tem glúten. Ok? Então o Entendi. glúten serve para isso. Entendi. Então, gente, ó, vocês que ficam comprando pizza aí, não sabem da onde que é e se o cara faz ou não, contrate o chefe André. Contrate ele. Vamos estudar um pouquinho. Ou estuda um Cara, pouquinho. Isso daqui, cara, é conteúdo que... Exato. Pô, na escola. Exatamente, exatamente. E como é que foi o seu processo de imigração? Como é que foi aí? Cara, meu processo de imigração foi meio tenso. Aham. Eu saí de uma zona de conforto muito boa. Zona de conforto é boa. Poxa, que tava bem lá no Brasil, não tava? Tava bem, cara. Tinha casa própria, tinha carro, tava tudo pago. Então, tipo, Então. fazia 2 viagens por ano. Mas aí falou, vou arrumar um probleminha ali. Vou arrumar um problema. Minha vida tá muito tranquila. É aquele cara solteiro que fala assim, tô tranquilo, eu preciso me incomodar. Preciso Aí vai lá arrumar em um casa. problema. O cara que não tem uma mulher é só um menino, né? É só um menino, cara. Um carro só um velho menino. também, né? Precisa ter um carro velho e uma mulher, Tem né? que ter uma mulher e um carro velho pra ficar quebrando e dívida. Porque senão, dívida. E dívida, irmão. Porque senão você é só um menino, cara. Então é isso, cara. Eu quis buscar uma experiência nova para nossa vida, porque, assim, eu acho que a nossa vida... a vida é um parque de diversão. Eu penso que é um parque de diversão. Se você não curtir essa tua vida, vai chegar a 80 anos, você vai morrer e aí? Qual foi o brinquedo que tu foi? Exato. Qual foi o brinquedinho que tu foi? Qual que tu mais gostou? Então, cara, tem que ter experiência, sabe? Então eu quis, junto com a minha esposa também, minha filha, ter essa experiência de poder fazer algo diferente, sabe? E aí a gente, a gente ia pra Espanha, pra Portugal, nunca pensei em... Sério? Aham. Só que, aí a gente acabou vendendo a casa, carro, vendendo, tudo. E a gente, vamos lá. E não deu certo ir pra Espanha, porque era um processo meio... É diferente, né? O processo de legalização lá, né? A minha esposa até ia estudar lá, fazer uma faculdade, pagou a faculdade, tudo. E no final, pronto, muita burocracia, acabamos, não vão mais. E aí ela falou, então vamos para Portugal, vamos ver como é que é Portugal. Aí Sim. entramos em Portugal, tipo, a gente comprou as passagens, viu tudo certinho que estava e tal. Entramos legalizados, tipo, certinho. Cara, e aí o que aconteceu? Eu amo os portugueses, irmão. Eu também gosto. Eu acho que, assim, tem gente que fala assim, porque os portugueses são mal educados. Mano, qual foi o Portugal que tu foi, mano? Há pessoas que são mal educadas, mas isso não é os portugueses em si. Os brasileiros também são. Exato. Os espanhóis também são. É caráter de pessoas. Tem a índole. Cara, eu sou tratado como um rei aqui, bro. Eu vou na casa deles, cara, eu me sinto em casa, sabe? Eu me sinto em casa. Então, levou uns 3 meses pra mim poder me adaptar. Mas hoje eu falo, cara, não é minha casa, nunca vai ser minha casa aqui. Brasileiro, não sou português. A minha família tá toda lá, meus amigos de infância estão lá. Mas, cara, só que depois que tu se adapta, eu acho que eu não sei se eu quero voltar, brother. A galera fala mesmo que muita gente que veio pra cá, aí falou, não, vou voltar pro Brasil. Aí volta pro Brasil e fala, meu, o que eu fiz? Que merda que eu fiz? Nossa, não, eu preciso voltar pra Portugal. Aí volta pra cá e tem que recomeçar tudo de novo. Nossa, não vale a pena. Exato. Assim, a imigração é complicada, né? Mas é tudo questão de se adaptar, sabe? E assim, eu vejo muita gente que chega aqui também e acha que tá no Brasil ainda. Você não tá no Brasil, brother. Você não tá no Brasil. Tá na casa de outra pessoa. Respeite. Exato. Respeite. Exato. Respeite as religiões. Respeite o modo que eles vivem, né? Porque a galera sai de lá do Brasil e quer que aqui vire um Brasil. Ou até mesmo aqueles... Tomara que não, né? Porque senão nós vamos embora daqui também. Porque nós já saiu de lá pra já, né? Porque a galera é fogo. Aí eles querem impor os costumes da sua nacionalidade em um lugar que não é seu, brother. Exato. Né? Exatamente. Não é seu. Não, e cara, eu sou tratado muito bem, brother. Eu também. Tinha amigo meu que falava assim, cara, tu vai pra Portugal, tu não vai conseguir fazer o que tu faz lá, brother. Eu, sim, mas por quê? Porque feito essa experiência. Eles falam assim, cara, eles não vão abrir a porta pra ti, eles não são assim de abrir a porta. Eu ficava assim, né? Aí eu cheguei aqui, apliquei o mesmo método que eu apliquei no... E deu certo. Casa aqui, cara. Tem cliente que me chama pra ir almoçar na casa deles, cara. Tipo, criou uma amizade. Amizade, é porque, além da experiência que eu levo,
Depois que eu faço o meu evento, eu mando mensagem pro meu cliente e falo, cara, como é que foi? Você gostou? Tá tudo bem, tudo certo? Nossa, André, pô, incrível experiência, pô, atenção, tal. Sabe, é isso. Viva para servir, viva para Exatamente. servir. Não, Viva para servir, irmão. não, e tipo assim, é o que eu falo. Às vezes uma galera me manda mensagem perguntando: Nossa, cara, eu quero imigrar, eu quero fazer isso. Eu falo assim, cara, cada imigração é uma imigração. É diferente. Tem gente que chega aqui, cara, preparado com 15, 20 mil euros e dá ruim. Tipo, não consegue, sabe, se firmar. E tem gente que vem com 500 euros e, tipo, tá super bem. Exato, Entendeu? exato. Cada imigração é uma imigração. É, Entendeu? Eu mesmo, eu falo, cara, eu vim pra cá com apenas, cara, acho que eu vim com 1.800 euros. E eu conheço gente que veio pra cá com 25 mil euros e, tipo, tá se arrastando ainda, tá sim. difícil e tá falando em voltar. Entendeu? Cada Adaptação, né? imigração, exato, cada imigração é uma imigração, cara. Não tem como você generalizar tudo, né, irmão? É exatamente isso. Realmente, você imigra é porque você quer uma coisa diferente. Então, cara, Exato. respeite a cultura, respeite os portugueses em si. Quem respeita. Exato. Basta você saber chegar neles e ter respeito. Quando eu cheguei aqui, cara, um mercado ali perto de casa, eu tenho um costume de falar, ô meu querido, tudo Sim. bem? E aí eu falei, ô, bom dia, minha querida, tudo bem? E ela falou assim, eu não sou tua querida. E eu, meu Deus, cara, Oxe, aí dá até meu aquele Deus. frio na barriga Nossa, assim, me de deu um tipo, frio na barriga, eu falei, falou, meu caraca, mano, o Deus. que eu falei pra ela? Será que eu falei alguma coisa de errado? E depois eu fiquei perguntando, perguntei para outros portugueses, eu falei Aham. assim, quando a gente fala meu querido, é chato, isso é ruim, alguma coisa? Eu falei algo de errado? E ele disse, não. Aí explica a história, não, Sim. mas é que tem pessoas que são assim e tal. E eu falei, cara, eu vou vencer isso, eu vou ganhar o coração dela. Sim, Hoje eu sim. vou no mercado só pra trocar ideia com ela. Sim, exatamente. Sabe, cara? E ela, oi, tudo bem, bom dia. E muitas vezes eles não estão num bom dia, como todo mundo, cara. Exato, todo Sabe? E as mundo. pessoas julgam nacionalidade, cara. E não existe esse negócio de nacionalidade, cara. São Não. pessoas diferentes. Não, e eu tive uma situação que eu tenho mania de chamar todo mundo de irmão ou irmã. Aham, aham, Falei, e aí, irmão? E aí, irmã? Todo mundo. aham. Aí, tipo, a mulher falou assim pra mim, ô, não me chama de irmã, não. Eu falei, oxe, tá bom, tranquilo. Sim. Aí, Valeu, irmão. aí eu falei pra ela, eu tenho que te chamar como? Aí ela falou o nome dela, ou rapariga. Eu falei, oxe, rapariga. Aham. Aí eu fiquei olhando assim, e tipo, pra eles é normal, Sim, mas né? pra nós Mas não. pra nós, cara, eu não consigo chamar uma mulher de falar, e aí, rapariga? Eu também não. Pô, não dá. Mas tudo bem, eu respeito, eu não preciso falar, mas eu tenho que respeitar, porque isso Exato, acontece aqui e pronto, cara. Deu, exato. sabe? Aí esses dias eu fui lá de novo, aí eu chamei ela de irmã, mas aí eu falei, eita, não era pra chamar. Aí eu falei, ô, desculpa aí e tal. Sim, E, cara, você tá na terra dos caras, você tem que se adaptar a eles, exatamente. meu. Eu vejo a juventude portuguesa estão mais jovens, né? Aham. Eles estão muito adaptados à nossa cultura, sabe? Então, Funk, essas coisas. Eu falo, cara, é, às vezes eu vou conversar com alguém e eu falo, tu é brasileiro? Não, eu sou português. Por que tu pode falar brasileiro? Ah, porque não sei o que eu gosto. Não, cara, você é português, irmão, fala português. Essa é a tua segura. essência, irmão. Exato, Não muda o que tu é. Não muda o que exato. tu és, cara. E é legal. E é legal, velho. É legal, irmão. Isso é. Pronto, é um negócio que, tipo, muita gente imigra e quer pôr algumas coisas aqui, que É nem lá isso. Lisboa, cara, tá bem complicado, mas pronto. E, e é isso. Irmão, uma pessoa. Já vamos falar daqui de Portugal. Quem está aqui em Portugal e quer começar nessa área de eventos? Qual é o conselho que você daria aí para a pessoa estar começando, iniciando aí? Cara, primeiro passo é as leis aqui. É o Brasil. Não é o Brasil. Então, se você quer começar algo, vai estudar as leis primeiro, porque é bastante. Cara, é burocrático igual o Brasil. Uhum. Só que a diferença é que o Brasil não tem pessoas para fiscalizar e aqui tem. Então, cara, vai atrás para não se dar mal depois. Ponto. Primeiro passo. Depois, cara, tua índole vai dizer muito, sabe? Se você está apto ou não a fazer isso. Porque você está entrando dentro do lar das pessoas, ali é o conforto delas, Uhum. compreende? Então, cara, você tem que entrar cego, mudo e surdo. Quando você sair da casa dele, cego, mudo e surdo. Você não Sim. viu nada, você não viu nada, você não sabe de nada. Primeiro passo, sabe? É isso. Cara, muitas vezes eu quero fazer um vídeo, uma filmagem, uma história, e eu fico meio retraído, porque não sei se eles gostam ou não. Então eu pergunto, posso fazer um vídeo? Eu não vou pegar ninguém, não pego só da pizza e tal. Ah, pode, beleza. Ponto. Cara, porque o Uhum. brasileiro tem a mania de tipo,
ser blogueiro, né? Tipo, Tudo, não pede nem a opinião da entende? pessoa se ela quer Então, aparecer ou não. exatamente. Então, sabe, primeiramente respeito, né? Pega o surdo e mudo. No caso dele, tu não ouviu nada, não sabe de nada. Nada. Você foi ali para trabalhar, fazer entregar uma experiência diferente pro teu cliente. E é isso que tu tem que fazer, ponto. Mais nada. Uhum. Então é isso, cara. E depois entender o que tu tá fazendo, né, cara? Exato. Não adianta chegar lá e, tipo, vou fazer uma coisa. Cara, lá no Brasil, uma vez eu toquei fogo na casa do cliente. Nossa, foi não, velho? Quem, tu? Foi não. Foi Ô, não, pô. E cara, aí? imagina, cara, chegar aqui e fazer isso. Ah, mas lá foi uma cena diferente, cara. Foi Pô, o ex-prefeito da cidade. oh, Eu meu queria Deus. tocar fogo. Tanta gente pra você tacar fogo, você taca Ô, fogo logo. Eu tinha uma equipe grande lá, né? Então eu tinha o Raoni e o Zé, né? Esqueci dele, cara. Mas aí tá, aí a gente foi, né, na casa do cara fazer um evento. Tinha 80 pessoas dentro da casa. Sim, sim. E aí tava chovendo, e aí era pra fazer embaixo, lá na área de festa, né? Dos apartamentos tem área de festa, né? E como ele era o prefeito da cidade, o ex-prefeito da cidade, o cara era milionário na cidade, né? Você Sim, sabe, né? sim. Aquela... Tem, aquela- tem. Aquele Tem. por trás de tudo. Tem, Espero que não tenha vendas aí. Mas se tiver vendo, ninguém te conhece. Beijo, tem meu o querido. part-time dele, né? Tem o part-time dele, exatamente. E aí ele falou, a gente não vai fazer aqui, nós vamos fazer lá em cima na cobertura. E eu falei, pô, mas Eita. é forno a lenha, cara? Como é? E tipo assim, eu tinha que me preparar antes para poder fazer isso, porque na minha cabeça eu ia fazer no ar livre. Sim. Cara, cheguei lá, ele falou, não, a gente põe aqui do lado de fora e tal. E aí tinha uma sacadona fora assim. Eu falei, cara, não vai caber. E as pessoas começaram a chegar, os convidados. Eu falei, cara, não vai caber, irmão. Eu falei, vai dar merda. E a gente tava em 4 pessoas aqui trabalhando, era bastante gente. Uhum. E eu falei, cara, isso aqui não vai dar certo, irmão. E os caras, não, vamos botar assim, vamos fazer assado. Então vamos. Irmão, botei. E aí tinha uma grade, que é a tela de proteção para as crianças, né? Aí, né? E era de nylon, sabe? É de nylon, assim, Nossa, nylon trançado. Deus. E, cara, as pessoas começaram a chegar e, tipo, eu falei, cara, o forno não tava nem aceso ainda. Eu falei, pô, preciso ganhar tempo. Eu falei, cara, vai ser aqui. Botei lenha lá, toquei fogo e botei a chaminé para cima. Cara, e começou a chover, dar vento, aquela chaminé caiu, pegou na parede, cara. Na parede, do lado de fora da casa, sabe? Nossa. E eu tive que puxar o forno mais para dentro, então eu botei bem na frente da janela da casa, né? Só que nós estávamos no último andar. Pro lado de fora da sacada ficou os fornos, só que, cara, voltava um pouco de fumaça para dentro da casa, Sim. né? Pô, cara, e aí a chaminé começou a soltar fogo para cima, queimou a rede. Pegou fogo, literalmente pegou fogo na rede. E eu falei, caraca, maluco, tá pegando fogo. E os caras lá, corta, tira tudo. Mano, tiramos a parada. Mano do céu. Mano, toquei fogo na casa do prefeito, velho. Mano. Eu Ô, falei, e aí, papagaio? Só balde não, daí, d'água? tipo, daí, tipo assim, sem estresse. Tipo, Aham. tipo assim, o Titanic tá afundando, deixa todo mundo calmo. Primeiro vamos resolver o problema, depois a gente vai ver o que vai Você salvar aqui. era o cara do violino, então. Tocando lá, eu o vou negócio tocar violino, afundando e vamos- tocando. Tranquilidade, suavidade, nada aconteceu. Mano, e aí começou a entrar fumaça pra dentro da casa. Aí a mulher foi lá, ligou o ar-condicionado, aí, bom, deu um jeito, consegui recuperar tudo, Mas deu tudo finalizou bem. certo. Finalizou tudo bem, graças a Deus. No outro dia, ele me liga, ô André, tu pode vir aqui um pouco? Eu pensei, pá. Porque era noite Já isso, né? era. E Daí, aí? aí eu falei, não, vou lá. Aí quando eu cheguei na casa dele, Aham. eu tava lá embaixo, olhei pra cima do prédio assim, ó, pretão assim, ó, na parede de queimado da fumaça. Falei, ai, caralho. Ele falou, pô, tem como limpar isso aí? Eu falei, não, eu vou limpar. Eu fui lá, peguei uma escadinha. Os amigos meus passaram lá embaixo, me viram lá embaixo e falaram assim, o que tá se Poxa. fazendo lá em cima, cara? Aí eu falei, aqui, toquei fogo na casa do Só, prefeito. só taquei fogo na casa do cara e Exatamente. estamos resolvendo. É. Ô André, mas você comentou que quando você iria vir para Portugal, imigrar, a galera, né, veio e meio que deu aquela desmotivada em você. Pô, cara, isso e Sim. aquilo. Como é que o que você fez assim, cara, para conseguir manter o pensamento de que, tipo, cara, eu vou chegar lá e vai dar certo? Porque muitas pessoas, elas acabam ouvindo, né, as outras Sim, e acaba, tipo assim, vou guardar o meu sonho aqui na gavetinha. sim, sim. Entendeu? Então, explica aí um pouquinho aí o que você fez para essa galera que está em casa aí, de repente tá desmotivado do seu próprio sonho. Sim. Cara, primeiro porque eu sabia o que eu fazia, sabe? Eu tenho consciência do que eu faço, né? Uhum. Tipo, é uma coisa que eu já trabalho há anos com isso. Então, e eu pensei, cara, eu vou tentar. Se não der certo, eu volto ou eu faço outra coisa, sabe? Sim. E aí eu sempre fui pensando assim, cara, se eu fiz isso no Brasil e aconteceu e deu certo, por que eu não consigo lá? Eu só preciso tentar. Cara, se eu não tentar, eu não vou saber se vai dar certo. Aham. Aí cheguei aqui, primeiramente eu comecei com um forno bem pequenininho. Comprei o mínimo possível, o que eu pudesse gastar o mínimo eu comprei, porque eu precisava saber se isso ia dar certo.
Então, eu não comecei fazendo dívida. Bom, primeiro que eu já tinha uma grana para poder investir nisso. Já vim Aham, com dinheiro para poder investir nisso. Mas se eu não tivesse, eu iria fazer talvez um empréstimo. Ok? aham. Muitas pessoas fazem empréstimo. E a pior burrada que as pessoas fazem é fazer empréstimo para começar um negócio querendo crescer rápido. Ou, tipo, querer grande, ser grande. Sim. Cara, começa devagar, aplica, vê se o método vai dar certo. Conforme o tempo vai passando, pô, se vê a necessidade de fazer o empréstimo, faça o empréstimo. Porque você vai começar negativo todos os meses. E se Sim. não der certo? É mais uma corda no pescoço. Entende? Então, Entendi. eu comecei pequenininho, fui indo, fui... Cara, eu batia nos bares aqui e falava, ô, eu faço isso e aquilo. Vamos fazer uma experiência aqui? Cara, eu tomei 1.999.999 milhões de não. Ó, Tomei um sim. O não eu tinha, eu só precisava do sim. Então, o que eu fiz? Cara, ia lá, batia, ô, cara, não sei o quê. E sempre uma desculpa, sabe? Tipo, não, Aham. porque aqui... Eles não entendiam isso. Cara, Sim, hoje eles sim. já falam assim, ô, vamos fechar lá um negócio. Hoje eu não quero mais, Exato. Não, é desse jeito aí. sabe? Oxe, tá certinho. Então é isso. É isso mesmo. E, tipo, essas pessoas que acabam desacreditando de nós, elas sempre vêm atrás, cara. Sempre, Não é, sempre, irmão? sempre, sempre. Sempre vem. Tipo, você tá ali, ô, irmão, tal, vamos fechar comigo, vamos isso e aquilo. Não. Porque você é um maluco. É, vai. Só que um maluco que deu certo. Exato. Aí você vai pegar e você vai continuar, vai persistir, que esse é o segredo É, do empreendedorismo. exatamente. É a persistência, exatamente. Eu vejo muita gente que tem o sonho de fazer um negócio, aí inicia, vê que não é aquilo. Mas não é que não é aquilo, é porque você não continuou, velho. Uma criança, quando nasce, ela já sai andando, já sai Sai, não. correndo. Pô, primeiro ela fica ali vomitando, deitadinha, depois ela vai engatinhando, ela vai começando a entender, vai andando. E assim, é o empreendedorismo, cara. E outra, o empreendedorismo, cara, ele te dá superpoderes, cara. Isso é verdade. Você começa a... Eu não falava assim como eu falo hoje. Tem gente que fala assim, pô, você fala bem, cara. Mas são coisas que a gente vai desenvolvendo. Exato. A gente vai desenvolvendo, tipo assim, fazer cálculo, fazer compras, conversar com uma pessoa, como chegar. Porque nada melhor do que você estar trabalhando com um negócio que é seu, né, irmão? Pô, cara, Porque não tem você, coisa que do paga nada, isso. parece que, cara, você Não começa a tem desenvolver que coisas paga. que você pensou que nunca iria fazer. É igual um jogo de videogame. Você vai upando o level, você vai crescendo o seu Sim. boneco, seu char, o jogo vai evoluindo. Cara, o empreendedorismo é igual, cara. Você só não pode parar. Exatamente, É igual, exatamente. cara. E Igual. falando em empreendedorismo, ele acaba levando você em lugares que você nem imagina, no qual te trouxe para cá, para Portugal, e com menos de 2 anos de Portugal, está aqui à minha frente o campeão do campeonato lá de pizza napolitana, né? É, isso aí, isso aí. Então, cara, esse campeonato foi uma experiência incrível pra mim. Ah, já deixo claro, eu não sou melhor que ninguém. Só estudou Só mais. estudei mais, exatamente. Não, porque assim, as pessoas acham, pô, Sim. o cara é bom. Não, cara. Não. Ali foi experiência com, assim, tranquilidade, sabe? O que aconteceu? Sim. Primeiro que nem sabia que isso ia acontecer, esse campeonato. Um amigo meu, o Dionísio, lá do Porto. Beijo pra vocês, meus queridos. Boa. Então o que acontece? Ele falou assim, cara, vai ter um evento aqui no Porto e tal, vai ser um campeonato de pizza napolitana, vai ter 3 classificação e tal, e tá a fim de vir. Eu falei, pô, legal. Aí eu pesquisei a página e tal, e eu comecei, depois de um tempo, eu comecei a ver que as pessoas em que eu me inspiro, que eu achava legal, que eu acho legal, ainda são incríveis, eles iam estar lá também, cara, sabe? Pessoas que são... Então eu Uhum. olhava assim e falava assim, caraca, o cara vai estar lá, uma boa oportunidade para mim conhecer ele. E aí eu comecei, peguei, chamei um Instagram e falei, ô, tu vai estar no coisa? Ah, vou. O Thiago Almeida lá do Porto, cara incrível. E aí ele falou, vou. Pô, eu falei, eu vou ir. Só que eu fiquei meio assim, sabe? Eu falei pra mim, pô, será Sim. que eu vou e tal? Mas, pô, nunca fui no campeonato, não sei como é que funciona. E ela? Ela falou, não, amor, vai ser legal, vamos lá. Eu falei, pô, foi. 10 dias antes, aí eu me preparei antes, só que eu não tinha comprado ainda nada, sabe? Tipo, pagar isso. E aí eu falei, pô, vamos embora. Aí compramos os negócios tudo, paguei o Airbnb, me preparei bem pro dia e fui. E aí cheguei lá, mano, comecei a conhecer as pessoas que eu olhava no Instagram e falava assim, cara, ele é real. É igual eu com você. Para igual com eu. isso, cara. Igual eu com você, cara. Não, para com isso. E aí eu falei assim, pô, maneiro, cara. E aí quando começou as apresentações lá, cara, e aí os júris, cara, eram todos italianos, sabe? Aí os caras são Eita. casca grossa, Ah. né? Todos tiozão lá, tipo... Ali é tipo
Masterchef. Masterchef, Bem nessa isso. pegada, bem nessa pegada. E eu Caraca. falei assim, pô, cara, tipo, eu sei fazer pizza e tal, mas não é nessa pegada que os caras... Eu começava a olhar os caras abrindo a massa e fazer os caras, eu falava assim, cara, são muito bons, velho. Aham. Eu olhava aquilo e falava assim, bom, os caras... E aí, os italianos, quando eles faziam uma pizza e entregavam pro júri, né? O júri assim, isso aqui não é pizza. E eu, tipo, cara... Ô, eu congelei, eu ferrou. falei, o que eu tô fazendo aqui, irmão? Eu falei, cara, Ferrou. o que eu tô fazendo aqui, velho? Aí eu falei assim, um brasileiro jogado aqui, tipo, né? Eu falei, cara, Ferrou, ferrou, velho. irmão. Mas tranquilo, cara. Fiquei na suavidade, assim, bem tranquilo. Porque como eu trabalho com eventos, as pessoas estão me vendo, eu levo essa experiência para as pessoas, eu fiquei tranquilo por conta disso. As pessoas que estavam lá, cara, são extremamente calculáveis, sabe, calculista e são bons. Só que o que aconteceu? O nervosismo deixa a pessoa fora do controle. Isso é E verdade. aí, quando ia puxar a pizza, abria a pizza, ele já era desclassificado. Tipo, tinha outras coisas assim, detalhezinho pequenininho, que eles talvez não se atentaram a isso. Mas aí falava na hora ali, ó, vai embora. Não, Ou eles não? primeiro falavam, isso aqui não é pizza, isso aqui não sei o quê, e bababá. E eu falava, caramba, mano. E eles xingavam mesmo, xingavam. Tinha um brasileiro lá que meteu uma pizza com catupiry, uma borda de catupiry. Eu falei, que isso? Eita, e não pode, né? Ah, tá louco, velho. Não, tipo, a pizza é tua, faz o que quiser. Não, mas tipo, pros imagina um italianos- italiano. Imagina, mano. É a mesma coisa a gente olhar pro coreano lá e falar assim, eu vou fazer um feijão com carne de cachorro, feijão com carne de galinha. O que tu vai achar? Isso não é feijoada, irmão. Nossa, vendo? irmão, isso é verdade. É isso? Ou cortar um macarrão na frente do italiano também. É italiano, exatamente, né? Exato, é italiano. Então são coisas assim que os caras não aceitam, sabe, cara? E aí, tipo, existem regras. Essas coisas, existe uma regra. No caso, a pizza napolitana STG, que é a que eu competi, Aham. é uma pizza de uma categoria, uma categoria mais difícil. Tanto é que poucas pessoas se aventuram em tentar essa categoria. Por quê? Porque ela tem regras que tem que ser feitas. Comprado produtos que tem que ser usados como os antigos napolitanos faziam. Entendi. Lá, os antigos lá de, sei lá, Então você foi pro campeonato e já pegou a categoria pior. peguei a pior categoria. Rapaz, moço, e foi seu primeiro campeonato? E todo mundo fala assim, cara, não vai pensando que tu vai ganhar. Ô, meus amigos que Oh, falavam assim, véi, tipo, esses poxa, caras que Zão. hoje estão aí, hoje são meus, cara, são minha família, cara. Sim. Eles falavam, cara, não vai pensando que tu vai ganhar, velho. Porque ali é difícil, não sei o quê. E a tua esposa? A minha mulher falou, pô, vai, tu sabe fazer as coisas, vai pra curtir, vai pra curtir. E eu falei, pô, eu botei isso na Aham. cabeça, eu vou pra curtir, realmente eu fui pra curtir. Eu fui pra curtir. Pra conhecer pessoas, pra entender, pra estudar, pra conhecer mais coisas, sabe? Tá no meio do que eu trabalho, entende? E aí o que aconteceu? Aí, beleza, aí acabou o campeonato e tal, aí foram fazer o negócio. Aí começaram a entregar os prêmios, né? Começaram primeiro da pizza doce, a categoria pizza doce, depois a napolitana, depois a STG. E aí eu pensei, e quando eu finalizei a minha apresentação, os caras, todo mundo batendo palma, pô, foi bem. Eu saindo lá e os amigos falaram, pô, você foi bem pra caramba, cara, foi bem, tu falou bem, tu desenvolveu legal, conseguiu puxar a pizza, deu tudo certo e tal. Eu falei, pô, beleza, tranquilo. Eu tava nervoso, muito Aham. nervoso. E aí eu falei, pelo menos então se eu ganhar alguma coisa, um terceiro lugar eu tava feliz, né? Eu falei, pô, já tava feliz por estar lá. Já tava felizão. Tipo assim, Já já ganhei ganhei. o dia. Já ganhei. Já ganhei o dia, não por um prêmio. Você mas foi já pelo ganhei. network. Exato, network. Eu já ganhei pelo fato de, tipo, cara, dar um abraço naqueles caras que era inspiração pra mim. Sim. Pô, tem o Paulo Boss lá do Lisboa. Mano, o cara é incrível. Mano, o cara é um Muito coroa bom. incrível. O cara tem muita sabedoria. Eu Muita sabedoria. imagino. E hoje, cara, então, daí o que aconteceu? Daí, terceiro lugar, chamaram o terceiro lugar. O Almeida, Thiago Almeida, Ei. lá do Porto. Thiago Almeida. E eu falei, aí os caras, todo mundo batendo palma, lógico. E eu falei, pô, pelo menos tá bom. Tá bom, eu tô aqui, já tô tranquilão. aqui, pronto. O que era pra ser meu, talvez não foi. Tá, tudo bem. Mas tinha uma chancezinha assim dentro de você, tipo, ganhar o primeiro lugar? Então, talvez sim, quando esses meus amigos falaram assim, pô, você foi bem. Então eu pensei, mas é uma parada muito difícil, sabe? Sim. E aí, chamaram o segundo. E aí, tipo, eu falei, pô, bacana, palma pro cara e tal. Sim. Aí os caras fizeram um mistériozinho e tal, e aí eu contei a história da minha avó lá, né, cara? Porque, tipo, como a minha avó, eu sempre via a minha avó fazendo isso e tal, tipo, tomate confitado e tudo mais. Eu falei a história da minha avó porque eu precisava ganhar um tempo. Quando eu entrei lá dentro pra me apresentar, tem o forno, então, tipo, tu tem que analisar o forno, tem que analisar tudo. E aí eu analisei o forno, eu percebi que o forno não estava muito quente. E as pessoas estavam errando nisso, porque eles chegavam lá, ficavam nervosos, já queria abrir a massa, preparar e entregar a pizza.
E eu falei, pô, vou ver o forno. Chequei o forno. Falei, pô, a pedra tava legal, mas em cima não tava quente. Aí eu falei, bota 2 tocos de lenha aí. Tipo, pro júri de forno, né? Aí o júri de Sim, forno sim. botou 2 lenhas e tal. Eu olhei assim, pô, o fogo não tava ainda, não pegou fogo. E aí aí virei pro júri, me apresentei pro júri e tal. Comecei a trocar uma ideia e falei, minha avó, não sei o quê. Eu comecei a fazer pizza, bababá. É a história. Tem os takes? Gravou? A minha esposa, eu levei ela e falei assim, cara, tu não para de gravar. Eu acho que ela tava mais nervosa do que eu, cara. Ela gravava, tirava foto, parava, gravava, tirava foto. Quando eu fui ver, eu falei, e aí? Meu, ela não gravou nada, irmão. Mano, que... Mas tá tudo bem, Tá irmão. Tá bom, aqui, ó. Tá tá aqui, ó. bom, Tá tá na aqui. memória, Tá na tá memória. valendo. E aí, cara, aí o júri lá começou a chamar um, chamar outro e tal. Aí chegou na hora. E o campeão da pizza napolitana é... o nome eu sei e foi a pizza da avó. E eu, caraca, maluco, fui eu. Mano. Ai, aquela galera, minha esposa, tipo, pô, minha esposa eu acho que ficou mais emocionada do que eu. Mano, eu já comecei a chorar. Eu falei, caraca, maluco, pô, minha primeira vez e tal. Depois disso, meus amigos chegavam e falavam assim, cara, pô, eu tô 9 anos tentando o título, irmão. 9. 9 anos, 6 anos, 7 anos, 5 anos tentando o E título. você de prima. Uhum. Rapaz. Aí eu falei, pô, mano, maneiro, sabe? Mas assim, e depois, cara, tudo Uhum. contato, pô. Pô, mas é porque você é brabo mesmo. Sou nada. Moço do céu. Ô, rapaz, velho. Mas assim, cara, uma coisa que eu ganhei mais nem foi o prêmio, irmão. O prêmio é uma consequência daquilo. Mas o que eu mais ganhei foi uma família naquele momento. Sim, sim. Hoje a gente tem a Ordem dos Pizzaiolos, que é Boa. um grupo que a gente criou. Então a gente vai começando a recrutar mais pessoas para dentro daquele grupo, que são só pizzaiolos, né, que Uhum. gostam de trabalhar com isso. E a gente começa a ver que esse mundo, cara, se a gente não se unir, brother, pô, a gente não é nada, cara. Então, Exato. cara, agora a gente vai para Parma, em abril, tá em março, né? Isso, Márcio. Dia 8 de abril eu tô indo pro Campeonato Mundial de Pizza Napolitana na Itália. E a gente vai todo mundo, vai em 6 ou 7 pessoas. O grupo da Ordem Aí vai da todo Pizza. mundo, sobe pra lá. E a gente vai pra se divertir igual. Se levar o prêmio, lógico, eu tô me preparando. Agora eu tô mano. me preparando. Mano, você vai nesse campeonato, depois nós vamos trazer você de novo aqui pra nós falar desse Pô, se campeonato Deus aí, dessa quiser. experiência. Claro, demorou. Aí faz os takezinhos. Boa, agora eu vou... eu vou amarrar a câmera de alguém e falar assim, ó, liga e não desliga mais. Ou pega uma GoPro e amarra em você e... Agora eu vou pro Campeonato Mundial em abril, Boa. em Parma, e, cara, vou ver se eu consigo trazer esse título pra Portugal, né, irmão? Eu tô Traga. estudando muito, agora eu tô realmente focado, sabe? Uhum. Talvez agora eu não consiga ganhar o prêmio porque eu tô Porque muito focou. focado. Aí não. se tivesse... Não, mas eu tô indo pra me divertir. Sim, sim. Cara, imagina, a gente tá indo em 7 amigos, mais as Uhum. famílias. Eu penso assim, cara, Uma diversão, experiência, né, experiência, eu irmão? quero conhecer mais gente, quero, sabe? E aí agora, tem um cara chamado Pizza Vita, que é um italiano, que esse cara eu me inspiro. Ele vai estar lá. Eu sempre troco ideia com ele. Sempre É? troco ideia com ele. Sempre. É um italiano, mas o cara é muito... Caramba, o cara te responde e tal, troca Sim, uma ideia. sim. Aí tô falando pra você É humildade, que irmão. você é Não monstrão. Mas não é que eu sou monstrão, mano. É que, tipo assim, cara, os caras são humildes, brother. Eu conheci, cara. Eu nunca conheci jogo de futebol, irmão. Nunca fui no Certo. estádio de futebol. Pênalti. Eu fui entender pênalti aqui em Portugal, o que é um pênalti, irmão. É verdade, cara. Mas eu andava com os caras, velho, que eles eram jogador de futebol aqui. Eu conheci os caras e eu falava assim, cara, são humildade, cara. Pô, Troca jogador uma de futebol, ideia. irmão. Jogador de futebol, a gente saía pra jantar. Amigo, ia na casa dos caras. Por quê? Humildade, brother. Humildade traz o mundo. É isso aí. E te abre portas, né, irmão? Muito, mano, Nossa, muito, você muito. pega e você consegue o acesso. Exato. Isso que eu Sim. falo, cara, eu não sou melhor que ninguém, velho. Sabe? E tem gente que acha que tem um rei na barriga. Mano, aconteceu várias histórias já, tipo, eu vou trocar ideia, os caras, tipo, mano, nem olha pra tua cara, sabe? Tipo. Aí tu vai Entendi. trocar uma ideia com o cara não sabe nada, velho. Nada. Você acha um rei. Não, tipo, fica tipo com o peitão aberto assim, fica, como é que se fala, mano? Mas agora me fugiu a palavra, velho. Mas tipo, falta uma certa humildade e meu Deus do céu, me fugiu a palavra aqui, cara. Acho que o TDAH bateu. TDAH bateu. Não é possível. Rapaz, me Mano, fugiu a palavra, eu acho que eu velho. tenho essa parada Empatia. também, mano. Empatia. Empatia. Exatamente. Cara, as pessoas hoje, cara, mano, eu fico 3 horas sem olhar meu Instagram, quando eu olho tem 10, 15 mensagens, mano. Aham. E eu tento responder todo mundo igual, Exato. sabe? Porque as pessoas... É que tá, mano. As pessoas vêm trocar ideia comigo porque às vezes se espelham em mim. Então, como é que eu não vou dar essa Uma atenção, trocar uma Eu ideia, né? preciso dar atenção.
Pô, tem gente, cara, que eu troco ideia há anos, cara. E eles me perguntam toda vez a mesma coisa. Eu falo, É. de novo. Aí só fazer um copia e cola. Já deixa Um salvo copia e cola, lá. exatamente. Copia e Mas cola. assim, cara, são pessoas especiais que precisam de atenção, É velho. uma vida ali, É uma né, vida irmão? ali, irmão. Não é um. Cara, sabe, velho? Uma E, vida irmão, ali. a gente tem que dar atenção, bro. E, gente, de primeira mão aqui, o chefe André, ele vai estar compartilhando com vocês, resumidamente aí, um pouco do curso que você vai lançar aí, né, irmão? Pois é, pois é. Então, depois de muito tempo pesquisando, procurando as pessoas e trocando essa ideia e, tipo, tentando entender como é que é a cabeça da pessoa leiga, né? Aham. Tipo, e tá tudo bem a pessoa ser leiga. Ninguém nasceu sabendo. Eu não sabia Uhum. nada, mas eu só gastei mais tempo e fui estudar para entender o que é cada processo. Sim. E aí, cara, o que que eu fiz? Eu comecei a entender a mente da pessoa. Porque quando a gente vai fazer um curso, uma pessoa que tem a teoria e a prática, eles falam na teoria e na prática. Se eu Exato. falar aqui, gliadina e glutenina, o que que é? Aí as pessoas, ele fala no contexto que é o que está escrito. E já criou um bloqueio na cabeça da pessoa. Exatamente, ó, vamos supor assim, aquilo que eu falei para você da fermentação, né? Se você está no chat GPT, ele vai falar assim, ó, carboidratos são açúcares complexos quebrados e virar simples. É isso. Ok. Sabe? É isso que as pessoas, quando você faz um curso de técnica, é isso que ela vai falar. Exato. E eu explico da maneira que uma pessoa leiga consegue entender. Então, cara, hoje tá eu e o Breno, meu filho, o nosso querido, cara, é muito bom, cara. Não, O um cara é muito abraço aí, o cara é bom mesmo. bom. Cara, um dos saltos que eu dei muito grande no Instagram ali, foram isso, foi por conta dele, cara. Eu sempre pensei, cara, se eu pegar pessoas que sabem trabalhar, fazer a coisa acontecer. Ele trouxe um salto muito E paciente, né? Ele demais, fala mano. até manso. Ele fala, Exatamente. O não, grande tranquilo. Breno. Um abraço, Breno. Ele é baiano, né? Não, O ele é Breno? carioca. É carioca, ele é né? carioca. Nossa, o Breno, ele fala, acho que aquele homem não fica nervoso Mas nunca. ele tem uma sabedoria incrível, Não, irmão. demais. E aí, Demais. cara, é isso, sabe? Então a gente começou a desenvolver hoje um curso para poder passar isso para as pessoas que queiram fazer pizza em casa e querem entender. Porque assim, esse curso vai ter dois módulos. Vai ter um módulo que é replicar o que eu faço, que é fazer Uhum. eventos na casa das pessoas. Então tem o passo a passo de tudo lá. Tá? E comprar. Porque às vezes as pessoas acham que tem que gastar muito dinheiro e não precisa gastar muito dinheiro. Eu uso coisas simples hoje, cara, sabe? E as coisas certas, lógico. Então eu passo isso, sabe? E depois tem a questão de como fazer a pizza, fazer a massa, como. E aí vai ter dois módulos, um que é para a pessoa que quer somente fazer massa, só fazer pizza, o que quer a farinha, fermentação, e outro módulo que é outro curso, né? Que é fazer o que eu faço. Porque tem muita gente que manda mensagem assim, ó, eu não consigo ficar falando para as pessoas o passo a passo, eu vou perder muito tempo. Assim, e esse curso ele é gravado em vídeos aulas. Boa. Então fica muito mais fácil. Então eu estou num quadro, ficando ponto a ponto. Uhum. E isso, cara, é coisas que eu venho buscando coisas de 3 anos. 3 anos, dúvidas e perguntas. Se eu passo isso para a pessoa e ela entende, então é isso que eu transformei no meu. Legal. Entendi. E Legal. esse curso tá, pô, É. bastante. Rapaz, E e vai vai sair lançar agora, vai quando? ser agora, vai ser em Já tem abril. data? Já tem data ainda não, mas o mês é em abril. Se o Breno não dormir e ele conseguir editar tudo, ele vai conseguir fazer. Aí, ó, Vamos mês fazer que um vem. lançamento em abril. Mas é isso, sabe, cara? Então, eu tento buscar a teoria junto com a ciência e a prática. E Boa, fica fácil das pessoas. boa, Cara, não irmão. tem como uma pessoa não entender se eu falar na mesma língua que elas. Exato, porque, que nem você falou, se você pega e fala muito técnico, É. galera, tipo, que nem você falou um negócio aí que eu nem me lembro mais. Gliadina e glutenina, Aí, ó. que é o glúten. O glúten é formado por duas proteínas, gliadina e glutenina. Aí, ó. Aí já cria um bloqueio na cabeça da pessoa e a pessoa fala, meu Deus, que negócio chato, eu não Exato. quero aprender Aí, mais assim, não. exatamente. Aí assim, ó, como é que eu falo no meu curso? Eu falo assim, cara, imagina um saco de areia. Um saco de areia que tem vários ímãs. Vários ímãs. Então, a areia é o carboidrato, o nosso amido, que é 70, 80% da farinha. Sim. E ali no meio desses amidos tem as proteínas, né? Que estão separadas. Então o que acontece? Quando a gente incorpora água e faz a sova, elas se unem. É a mesma coisa que você pegar um saco de areia e sacudir ele, os ímãs vão se conectarem. Os Sim. ímãs, sabe o que é o ímã, né? O ímã. Sim, sim. Pequenos ímãs, assim, elas vão se conectarem. Então é isso que acontece quando a gente faz. E aí as pessoas, é assim. Depois de um tempo, a massa começa a ficar elástica. Exato, porque o glúten, ele se une, Uhum. ok? Ele fica assim, ele une. Depois você dá a estrutura nele, você faz a sova e dá a estrutura. Então ele força, fica firme.
E Entendi. depois ele tem que relaxar para poder fazer o manuseamento. Então, tipo, existe tempo, temperatura e a técnica. Entendi. E tudo isso tem lá no seu curso. Tudo isso está no curso. Aí, gente, já entra em contato aí e segue nas redes sociais para quando fazer o lançamento você já pegar, né? Sim, eu já... umas 40 pessoas já num grupo fechado, já que eu tenho um grupo fechado de WhatsApp. Que vão pra querer poder, adquirir. sim. Se vão comprar, não sei, mas estão lá para adquirir conhecimento. Ah, boa, boa. Mas é isso, nós estamos caminhando para o final. Irmão, agradeço muito a Eu sua que agradeço. presença. Galera, peço encarecidamente, se inscreva em nosso canal, deixe o like. Na descrição tem todos os arrobas dos nossos patrocinadores, que até mesmo já vou aproveitar e mandar um abraço e um agradecimento, né? Porque sem eles nós não estaríamos aqui. Muito obrigado, Alpha Excellence. Muito obrigado, Nildon Júnior. Muito obrigado, Estúdio Fusion. Muito obrigado mesmo. E, Chefe Andrade, quer deixar uma mensagem aí para os seus seguidores, para a galera que está nos assistindo? E pode ficar à vontade, irmão. Cara, a mensagem é: nunca desista dos seus sonhos. Sempre em busca de melhoria, né? Nunca sabe tudo. Então, estamos sempre aperfeiçoando. O dia de ontem a gente vai ser melhor hoje do que ontem. Sempre está Sim. em constância e evolução. Isso, eu agradecer a todo mundo aí que... Meus amigos, eu tenho muita gente, cara, que, sabe, é família, assim. Sim, Então, sim. quero dar um abraço para todo mundo. Não vou falar o nome de todos eles, porque é muita gente, senão vai ter que ter mais um podcast. Exato. Só, é que nem eu, só falo da esposa e da filha. Minha linda e querida esposa, minha filha, minha mãe, né, cara? Tipo, pô, Sim. são pais da minha vida. E, cara, assim, patrocinadores são muito importantes, né, cara? É, Pô, parabéns aí são. para vocês que estão apoiando o podcast. Vocês apoiam, vocês também estão crescendo junto. E isso é bacana, sabe? Injetar dinheiro no local aqui para poder fazer a evolução, né, cara? Boa. Fazer com que as coisas andem para frente. Então é isso. Obrigado a todos. É isso. E é isso aí. Muito obrigado novamente aí. Obrigado. Você indo lá no outro campeonato, você com certeza, eu tenho plena certeza que você vai ganhar, irmão. Com o prêmio aqui em cima dessa mesa. Com o prêmio aqui, vamos pôr o prêmio aqui e nós pode até de repente ir em um outro cenário gravar, você fazendo uma pizza. Pô, cara, eu tô louco pra fazer uma pizza aí no podcast, mano. Então vai ser aqui mesmo, Vai ser aqui gente. mesmo. Então o próximo podcast vai ser fazendo uma pizza. Já vai ser fazendo Já tô uma vendo- pizza. Já tô analisando o espaço aqui, ó. Dá pra botar a galera sentada aqui. É isso aqui. E eu vou ser o aluno. Ele vai estar Boa. fazendo uma de um lado e eu outra aqui. Aí Boa. mas eu quero aprender a fazer aquele giro lá que eu vi você fazendo. Giro da massa? Da massa. Aquele negócio Legal, é legal legal, demais, irmão. Você tá Legal. doido, gente. Mas é isso, gente. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente, por vocês estarem nos acompanhando e estar interagindo conosco nas nossas redes sociais. Na descrição vai estar os patrocinadores, vai estar o arroba do André, vai estar do... Vamos colocar do Breno também. Bota Vai estar o do aí, cara. Breno também. E a das nossas redes sociais. Galera, muito obrigado por tudo. Entre em contato com o André, que ele vai estar dando uma atenção especial para vocês. Se vocês quiserem estar tirando dúvidas a respeito do curso, vai estar lá o Boa, vai seu tá lá, perfil. vai tá lá. Beleza? Gente, tamo junto, brigadão. E não se esqueça que o sol é para todos e a sombra é só para quem tem a coragem de fazer acontecer. Tamo junto, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.